Vamos agora, utilizando os passos que eu enunciei no final de nosso vídeo anterior e que coloquei na descrição deste vídeo, determinar a capacitância para um capacitor de placas plano paralelas. Então vamos supor que nós tenhamos duas placas retangulares com dimensões B e A, portanto, a área de cada placa será simplesmente o produto AB e elas se encontram separadas por uma distância D. Ambas estão conectadas a uma diferença de potencial que eu chamarei de V. Representando este sistema de perfil, nós temos simplesmente as duas placas, uma delas carregada com mais Q, a outra com menos Q, e eu estou supondo aqui que o parâmetro Q é maior do que zero, com seus terminais, ligando-as a uma diferença de potencial. Aqui nós temos a nossa distância de separação D. E ambas as placas possuem a nossa área S. O primeiro passo consiste na determinação do campo elétrico na região entre as placas. Se nós tivéssemos um plano infinito, podemos representar o sistema de perfil. Eu tenho aqui o nosso plano infinito. Analisamos este problema quando discutimos o campo elétrico. Suponho que ele esteja carregado com uma densidade superficial de cargas uniforme, homogênea, ρS. E eu vou supor que o versor normal ao plano é o Z. Neste caso, nós vimos que o campo elétrico é dado por ρS sobre 2ε0 na direção Z. Ele é constante e independe da distância que nós nos encontramos do plano. Além disso, suas linhas de campo são perpendiculares ao plano. Elas estão orientadas ao longo da direção Z. Porém, não é este o sistema que nós temos aqui. Nós estamos lidando com placas finitas. Então, nós não temos o campo elétrico dado por esta expressão simples. Nós teremos aqui de lidar com efeitos de borda, que são as distorções que as linhas de campo apresentam nas bordas do meu sistema. Vemos que com as placas finitas, se elas estiverem suficientemente próximas, na região central, as linhas serão próximas de retas, de fato. Teríamos um campo elétrico semelhante àquele de placas infinitas. Porém, conforme chegamos às bordas do meu sistema, nós temos distorções no formato dessas linhas. E quanto mais afastadas forem as placas, maior será essa região em que as linhas se encontram distorcidas e menor a região em que as linhas se aproximam daquelas do campo de um plano infinito.
Podemos contornar este problema considerando que as placas estejam bem próximas umas das outras. Neste caso, as linhas pouco se desviarão de retas na maior parte da região entre as placas. Isto ocorre quando a distância d de separação entre as placas for muito menor do que suas dimensões características, A ou B. Vamos adotar esta condição no nosso problema, no nosso capacitor de placas plano-paralelas, e considerar que estamos aqui lidando com dois planos infinitos. Quando analisamos o cálculo do campo elétrico, esse problema foi abordado exatamente prevendo esta parte do tratamento de capacitores, e eu vou colocar aqui no meio da distância entre as duas placas. Eu vou considerar que esta placa está carregada com menos ρS e esta aqui está carregada positivamente, ρS. Esta será a minha origem do sistema de coordenadas. Representarei aqui o meu eixo Z. Temos que a placa positiva se encontra a uma distância d sobre 2 do centro do sistema de coordenadas e esta placa negativa se encontra a menos d sobre 2. Nós vimos que, neste caso, o campo elétrico em todo o espaço será dado por ρS sobre ε0 z, desde que estejamos no interior das placas, ou seja, que o módulo de z seja menor ou igual a d sobre 2, e será nulo se estivermos na região externa às placas, ou seja, se o módulo de z for maior do que d sobre 2. O segundo passo é a determinação da diferença de potencial. Vou representar o mesmo sistema. Como o campo é conservativo, eu posso escolher o caminho que for mais conveniente. Vou escolher uma reta, começando da placa negativa e terminando na placa positiva. Ou seja, o nosso dl será simplesmente dz na direção z. O nosso z variará de menos d sobre 2 a d sobre 2. Portanto, nosso produto escalar de E com dl será igual a ρS sobre ε0 dz. Podemos, então, calcular a diferença de potencial entre as placas através da integral do produto escalar do campo elétrico com o incremento de comprimento, que nos fornecerá a integral de menos d sobre 2 até d sobre 2 de ρS sobre ε0 dz. Temos que este integrando é constante, essa integral se torna trivial. Ficaremos com ρS sobre ε0 d sobre 2 mais d sobre 2, que ao final nos fornecerá ρS sobre ε0 d. Podemos agora partir para o terceiro e derradeiro passo, escrever a diferença de potencial V em termos da carga acumulada em cada placa, que é Q. Como ρS é uma densidade superficial de cargas, ela corresponde a carga sobre área. No caso, a área das placas, que nós chamamos de S. Substituindo ρS neste resultado, nós temos que V é igual a ρS, que é a carga sobre área, que multiplica D sobre ε0. Vamos isolar a carga. Ficamos com S ε0
sobre D, que multiplica V. Tudo aquilo que multiplica a diferença de potencial é a capacitância. Portanto, para um capacitor de placas plano-paralelas, considerando que a distância de separação entre as placas seja menor do que as dimensões características destas placas, será dada por ε0 S sobre D.